Vamos conhecer este método ou metodologia para a melhoria de resultados. Ele visa promover a melhoria contínua da qualidade de aprendizado. Aqui iremos conhecer as 8 etapas que compõem o MMR. Etapa 1. Conhecendo o problema. Etapa 2. Quebrando o problema. Etapa 3. Identificando as causas do problema. Etapa 4. Elaborando planos de melhoria. Etapa 5. Implementando os planos de melhoria. Etapa 6. Acompanhando os planos e resultados. Etapa 7. Corrigindo os rumos. E etapa 8. Registrando e disseminando boas práticas. O MMR se baseia em 3 pilares, que são eles: liderança, método, conhecimento técnico. Liderança é a capacidade de mobilizar a comunidade escolar para executar o que foi planejado e dar passos necessários para alcançar a meta. Método é o caminho para chegar ao resultado, é a essência do gerenciamento. Conhecimento técnico é o que faz com que o profissional domine os processos sob sua autoridade na área em que atua. O uso do método permite o alinhamento das iniciativas com foco na meta, promovendo a melhoria dos resultados. Quando a escola tem uma ação sem método ou sem uma organização, podem acontecer 2 situações. Os riscos: desconhecimento das causas, atuação nos efeitos do problema. Como consequências, temos a dificuldade para estabilizar os resultados, desgaste e desorientação da equipe, desperdício de recursos tanto de material como recursos humanos. O desenho ao lado nos mostra as 2 situações. Na parte de cima, com iniciativas aleatórias, desorganizadas, e o de baixo, com iniciativas organizadas e focadas. Até aqui, vimos resumidamente o que se baseia essa metodologia. A seguir, vamos conhecer mais detalhadamente as etapas que compõem o MMR. Etapa 1. Conhecendo o problema. Sempre será a diferença entre o resultado atual e o resultado desejado. Vamos a um exemplo. Em 2019, a minha escola obteve como resultado 3,5. Para 2020, ela tem como meta um valor de 3,85. Sendo assim, o meu problema será essa diferença entre a meta e o resultado que eu obtive em 2019. No caso, 0,35. Aqui conhecemos a primeira etapa do nosso problema. Conhecer o problema, ou seja, essa diferença, não me traz elementos suficientes para que seja elaborado um plano para a melhoria dos meus índices ou resultados. Por esse motivo, vamos analisar os indicadores que fazem parte do problema. O indicador que será utilizado no programa é o IDESP. Ele foi criado em 2007. É um indicador que visa promover a qualidade e a equidade na rede das escolas de São Paulo. O IDESP está presente em nossos 3 segmentos, nos anos iniciais, anos finais e ensino médio. Ele é baseado em desempenho e fluxo. No desempenho temos a média dos resultados dos exames de língua portuguesa e matemática. No fluxo, nós temos a representatividade de alunos aprovados frente ao total de alunos matriculados. É muito importante analisar os resultados obtidos. A equipe gestora conhecer o histórico da sua escola, pois ela permite verificar a tendência e a mudança de comportamento do seu desempenho. Vamos olhar o exemplo abaixo? Por que em 2015 a escola teve um desempenho abaixo da média? Em 2017, quais foram as ações que fizeram com que a escola superasse a média
ou tivesse um desempenho acima da média do seu histórico. Respondendo então à questão, por que avaliar é importante o histórico? Temos conhecer resultados já alcançados e as tendências e variações para que as metas definidas sejam desafiadoras e alcançáveis. Definir a meta, precisamos de 3 componentes essenciais: objetivo, valor e prazo. Vamos a 2 exemplos. Elevar a nota do IDESP da Diretoria de Ensino Região Leste 1 em 0,5 pontos para os anos iniciais em 2018. Então nós temos o nosso objetivo, o nosso valor e o nosso prazo. Vamos a um segundo exemplo. Diminuir os índices de evasão escolar na Escola Tradição de 15% para 8% até dezembro de 2018. Novamente, nós temos o nosso objetivo, o nosso valor e o nosso prazo. Um aspecto muito importante para que o MMR tenha um bom resultado é comunicar e envolver toda a comunidade escolar. Essa comunidade é composta por alunos, professores, funcionários, professores coordenadores, comunidade, pais e responsáveis. Etapa 2. Quebrando o problema. Quando falamos em quebrar um problema, significa fazermos uma análise detalhada para sabermos qual ou quais fatores que atrapalharam meu desempenho e me impediram de atingir a minha meta. A ferramenta que dispomos para esta análise mais detalhada está na plataforma Foco Aprendizagem. Quando acessarmos a plataforma, iremos estratificar as informações, quebrando o problema maior em problemas menores, nos possibilitando concentrar os esforços onde estão ocorrendo nossas maiores dificuldades. Então, novamente, iremos analisar o nosso IDESP, que ele é composto por indicador de desempenho, indicador de fluxo. No meu indicador de desempenho eu tenho língua portuguesa, matemática. No meu indicador de fluxo eu tenho abandono, reprovação por nota, reprovação por faltas. Estratificar esses dados, o problema pode ser desdobrado até chegar nas competências foco, último nível, desdobramento. Então aqui eu tenho o meu desempenho, por exemplo, de matemática, onde eu tenho meus níveis de desempenho abaixo do básico, básico, adequado, avançado. Aqui eu tenho as minhas habilidades, o meu itinerário de aprendizagem. Aqui eu tenho o meu grau de domínio, baixo, médio e alto, da etapa 1, 2 e 3. Nesse exemplo, usaremos as habilidades em defasagem dos segmentos dos anos finais na disciplina de matemática. Como você pode reparar, aqui nós temos 17 habilidades, que devem ser priorizadas. Mas tem um aspecto muito importante que deverá ser levado em consideração. Trabalhar uma habilidade em defasagem é necessária uma ação muito bem elaborada, pois ela requer tempo e uma sequência didática apropriada para que o aluno possa avançar no processo de ensino-aprendizagem. Essa análise deve levar em consideração aspectos importantes como o histórico da minha escola, o perfil da minha equipe de professores, o perfil do meu aluno, os recursos disponíveis que eu tenho. Vamos lembrar que a maneira de saber se a ação está surtindo o efeito desejado
são as avaliações de aprendizagem em processo, AAP. Por esse motivo, não se deve pensar em uma ação que dure todo o ano letivo, e sim em ações mais curtas que possam ser complementadas ou corrigidas, conforme os indicadores apontarem. Vamos dar um exemplo. Eu, juntamente com minha equipe gestora, analisando o meu histórico, o perfil da minha equipe docente e dos meus alunos, acredito que posso trabalhar, através de uma ação, com 4 habilidades, que devem ser priorizadas no começo do meu ano letivo, durante o primeiro bimestre. E quando eu tiver os resultados da avaliação de aprendizagem em processo, irei verificar se é necessária uma ação complementar ou corretiva, ou se já consigo avançar para trabalhar as habilidades prioritárias. Então, nesse exemplo, analisando mais ou menos o meu perfil, eu separei 4 habilidades. Mas como eu disse, quem faz essa análise e esse trabalho criterioso é a equipe gestora. Na hora de priorizar o problema, o MMR tem as seguintes recomendações. Escola com segmento de ensino terá priorização de 2 problemas. Escola com 2 segmentos de ensino, priorização de 3 problemas. Os 2 segmentos deverão ser contemplados. Se a escola possui os 3 segmentos, sugere-se que seja priorizado um problema por segmento, visto que é uma meta de IDESP para cada um deles. Vamos lembrar o que é problema. Aqui embaixo nós temos baixo desempenho em língua portuguesa nos anos iniciais, alto índice de reprovação por falta nos anos finais, baixo desempenho em matemática no ensino médio. Ele também sugere a seguinte situação. Quando houver coleta de 5 causas ou menos, a metodologia recomenda a priorização de 5 causas. Contudo, será permitido a priorização mínima de até 3 causas. Caso obtiver a coleta de 6 causas ou mais, será necessária a utilização da ferramenta priorização das causas. Etapa 3. Identificando as causas do problema. A etapa 3 talvez seja a etapa mais importante e talvez a etapa que requer mais atenção, pois dessa etapa surgirá as causas do meu problema, e as ações que vão ser implementadas dependem de uma causa bem analisada e que converse com o meu problema para surtir o resultado esperado. Essa etapa será realizada em um dia específico e contará com a presença da equipe gestora, dos professores e comunidade escolar, além do supervisor da unidade. Neste dia, toda a reunião será conduzida pelo diretor, onde todo o estudo que foi realizado nas etapas anteriores será apresentado aos participantes. A técnica utilizada para identificar as causas do problema é conhecida como brainstorm, ou tempestade de ideias, onde os diferentes segmentos da comunidade escolar, através de uma votação, apontam sua visão das possíveis causas do meu problema. Esse é um momento muito rico e que pode proporcionar à equipe gestora diferentes pontos de vista das possíveis causas do problema. Ele pode trazer informações que, pela dinâmica da escola ou aquela famosa correria do dia a dia, acabam passando despercebidos, mas que podem influenciar negativamente no processo de ensino-aprendizagem. Como conduzir o brainstorm? Abrir a reunião lembrando seu objetivo e os pactos de convivência e entregar papéis post-its para cada participante escreva suas causas. Fazer uma pequena exposição explicando o problema, a meta utilizando informações levantadas em quebrando o problema. Orientar como os participantes deverão proceder, de forma que todas as pessoas possam contribuir na identificação de causas. Recomendar que escrevam frases simples, qualificando a causa e demonstrando como ela afeta o efeito. Ainda muito importante, ou uma dica muito essencial é a seguinte. O diagrama da espinha de peixe é utilizado para organizar as causas levantadas pelos participantes. Uma dica, peça para os participantes focarem nas causas que estão dentro da autonomia da escola, para a construção de um plano factível, ou seja, um plano possível.
Os participantes do brainstorm apontam as possíveis causas do problema que podem estar relacionadas em uma lista de sugestão de 8 famílias que o MMR traz, que podem afetar o desempenho escolar. Vamos falar sobre elas. Família e comunidade. Refere-se ao suporte que a família e comunidade oferecem para que a aprendizagem se concretize. Recursos didáticos, relacionados à qualidade e disponibilidade dos materiais didáticos e outros recursos utilizados para dar suporte ao ensino. Adequação do espaço físico. Refere-se à organização e utilização do espaço físico de forma a impactar no processo de aprendizagem. Condições ambientais, relacionadas a questões como iluminação, layout de sala, temperatura, ruídos e outras que afetam a aprendizagem. Prática pedagógica, relacionada às práticas de ensino utilizadas em sala de aula, se estão sendo efetivas para que a aprendizagem ocorra de maneira adequada e alinhada com o currículo oficial. Processo de aprendizagem, refere-se ao aluno. Então, ele refere-se à capacidade do aluno de adquirir a aprendizagem adequada no tempo previsto para o desenvolvimento do currículo. Gestão escolar. Refere-se à organização da escola para alcançar os resultados desejados na melhoria da qualidade da educação. Processo de ensino. Refere-se ao professor. Ele refere-se à forma como são preparadas e conduzidas as aulas pelo professor. Ao final dessa votação, o diretor irá colar na chamada espinha de peixe o que cada participante apontou. Ele tentará agrupar as sugestões da mesma família e aqueles muito semelhantes ou iguais, ele irá optar por colar somente uma delas, evitando assim ter uma poluição visual ou repetir o mesmo assunto. Ainda identificando as causas do problema, priorizar as causas coletadas no brainstorm. Caso tenham sido levantadas mais de 5 causas, será necessário priorizar as mais impactantes sobre o resultado, observando aquelas que estão sob a autonomia da escola. Cada participante irá avaliar frequência da ocorrência, abrangência, impacto no resultado, e dar notas conforme o seguinte critério. Nota 10 para aquele que tiver a maior abrangência ou maior impacto. Nota 5 para o impacto médio. E nota 3 para o impacto baixo. Causas com maiores pontuações serão priorizadas. Lembre-se que quem está conduzindo a atividade não participa da votação, apenas orienta os participantes. Um lembrete, o diretor não participa da votação e ele não pode dar sugestões que induzam os participantes na votação. Agora vamos dar um exemplo da técnica dos 5 porquês, para chegar a uma causa raiz. Eu tenho o seguinte problema. Baixo fluxo nos anos finais. Primeiro porquê. Por que eu tenho baixo fluxo nos anos finais? Os alunos não frequentam a escola. Segundo porquê. Por que os alunos não frequentam a escola? Os alunos não são cobrados pela família. Terceiro porquê. Por que os alunos não são cobrados pela família? A família não é notificada das faltas. Quarto porquê. Por que a família não é notificada das faltas? Não há um canal de comunicação eficaz entre escola e família. Então aqui nós demos um exemplo da técnica dos 5 porquês. Não necessariamente é obrigatório os 5 porquês. Tá? Você pode ter 1 porquê, 2, 3 porquês, 4 porquês, até mais do que 5 porquês. O importante é se o seu último porquê responde à sua questão. Vamos a um segundo exemplo. Nosso problema, baixo aproveitamento em matemática.
Causa primária: o aluno é desinteressado. Por que o aluno é desinteressado? O aluno não consegue acompanhar o conteúdo ministrado. Por que o aluno não consegue acompanhar o conteúdo ministrado? Aluno possui defasagem de conteúdo. Por que o aluno possui uma defasagem de conteúdo? A recuperação contínua é falha. O porquê que a recuperação contínua é falha? A recuperação não é trabalhada em ETPC. Então aqui nós vimos mais um segundo exemplo, tá? Como eu disse, não necessariamente você tem que utilizar os 5 porquês. O que é importante é que você tente esgotar os seus porquês. Ainda sobre identificando as causas do meu problema, quando encontramos a causa raiz, devemos fazer a seguinte reflexão: ela atende ao meu problema? Ou será necessário repensá-la? Vamos a um exemplo? Meu problema: baixo índice de aprovação no período diurno. Causa raiz levantada: elevado número de alunos oriundos de outra rede sem adquirir as competências mínimas necessárias. Só que, ao analisar os dados, apenas 3% dos alunos eram oriundos dessa outra rede. Nesse caso, é necessário priorizar outra causa. Não é a minha causa raiz, não atende ao meu real problema. Na elaboração do plano de melhoria, ele seguirá com os seguintes critérios: brainstorm, ter ideias originais, revisar as causas priorizadas, pesquisar boas práticas e desdobrar em ações com prazo maior de um mês. Caso a ação vai levar mais de um mês, desdobrar em etapas. A parte 4, elaborando os planos de melhoria, vamos falar da consistência dos planos de melhoria. Para aprovar o plano de melhorias, recomenda-se que seja utilizada uma avaliação, testando a sua força para alcançar a meta proposta. Perguntas para auxiliar na avaliação do plano. As ações estão coerentes com as causas fundamentais e não atuam somente nos sintomas? Os responsáveis pela execução têm conhecimento técnico suficiente para implementar as ações ou requerem informação? Estão comprometidos com o êxito da meta? As ações são de melhoria, não se referindo à rotina? As ações estão bem detalhadas e distribuídas entre os responsáveis ou estão sobrecarregando pessoas correndo o risco de não serem executadas? Os prazos das ações e etapas foram definidas considerando o tempo necessário para impactar o resultado? Na quinta etapa, que é implementando os planos de melhoria, temos alguns pontos que devem ser levados, que merecem atenção. Muitas vezes, os planos de melhoria não são executados completamente, o que afeta o alcance dos resultados. A efetividade dos planos depende de uma liderança forte na execução e no monitoramento das ações. É importante o acompanhamento periódico do plano, para evitar atraso nas ações. Garanta que os responsáveis estão cientes pelas ações que devem executar e os prazos das ações. Então vamos dar um exemplo dos planos de melhoria. Indicador: desempenho em língua portuguesa nos anos iniciais. Meu problema: baixo desempenho em língua portuguesa. Minha causa raiz: falta formação ao professor sobre os diferentes propósitos de leitura e suas modalidades. Qual é a ação que eu escolhi? Formar o professor em ETPC com foco nos diferentes propósitos de leitura e suas modalidades. Etapa 1.1. Reparem o seguinte, pessoal, é assim,
você elaborou a sua ação, só que nesse momento você tem que detalhar em etapas para que pessoas que estejam fora da sua escola ou qualquer outra pessoa que verifique, que não esteja participando do processo, tenha em detalhes como ela está sendo elaborada. Então vamos aqui, ó, etapa 1.1, selecionando referenciais teóricos e práticos sobre os diferentes propósitos, ler para aprender, compreender, divertir e prazer, em modalidade de leitura, pelo professor, pelo aluno e compartilhada. Etapa 1.2, estudando os referenciais teóricos e práticos sobre os diferentes propósitos, ler para aprender, compreender, divertir, prazer e modalidade de leitura, pelo professor, pelo aluno e compartilhada. Etapa 1.3, executando a formação dos professores em ATPC, voltado aos propósitos de leitura, ler para aprender, compreender, divertir e prazer, em modalidades, pelo professor, pelo aluno e compartilhada. Etapa 1.4, propondo o desdobramento da formação em sala de aula, voltado aos propósitos de leitura, ler para aprender, compreender, divertir e prazer, em modalidades, pelo professor, pelo aluno e compartilhada. Etapa 1.5, acompanhando o desenvolvimento das atividades de leitura em sala de aula, voltado aos propósitos de leitura. Então aqui nós temos as etapas detalhadas, tá? Que você tenha uma noção exata, mesmo quem está fora da sua unidade escolar ou fora do plano que não participou, tem em detalhes qual será a ação, quantas etapas possuem e como funcionará cada etapa. Importante também, pessoal, prazo, tá? Sempre estar atento aos prazos das etapas. Muito importante que as etapas tenham mais de um responsável. Não fique só sempre com uma pessoa. Isso é um ponto muito importante. Na etapa 6 do MMR, consiste em acompanhar os planos de resultados. Isso é feito através dos sinalizadores de processo, que medem resultados parciais de desempenho e fluxo escolar dos alunos. No índice de desempenho, como eu tinha dito anteriormente, ele está baseado em língua portuguesa e matemática. E o índice de fluxo, o percentual de alunos com frequência suficiente. Esse percentual de alunos, pessoal, é os alunos que estão acima de 20%, que há um risco muito grande deles serem reprovados ou por nota ou por falta. Etapa 7. Corrigindo os rumos. Quando devemos corrigir os rumos? É preciso corrigir os rumos sempre que os sinalizadores de referência não forem alcançados. Como eu disse anteriormente, você sempre olhará as provas da avaliação de aprendizagem em processo, a AP. Por que é importante? É de extrema importância corrigir os rumos para reverter o resultado. Quanto antes for detectado o problema, maior a chance de ter uma ação corretiva, que impacte positivamente o resultado final. Sempre que tivermos o nosso resultado, devemos analisar se as nossas ações estão surtindo o efeito desejado. Nós sempre teremos isso através das reuniões de N3, N2 e N1. Ainda na etapa 7, corrigindo os rumos, o instrumento usado para corrigir os rumos é o famoso relatório de 3G, ou 3 gerações. Nele analisa-se o passado, através dos status do meu plano de melhoria, o presente, que é a verificação dos resultados dos sinalizadores de processo, e o meu futuro, corrigindo os rumos, um novo planejamento com base no conhecimento do desvio do problema. Como eu disse, através dos resultados das avaliações de aprendizagem em processo, eu tenho condições de saber se a minha ação está surtindo efeito desejado ou não. Se é necessário, às vezes, entrar com uma ação complementar, se o aluno está evoluindo, mas não atingiu a meta, ou uma ação corretiva, onde quando não há a melhora dos resultados. A etapa 8 é registrando e disseminando as boas práticas.
Nessa etapa, as escolas que obtiveram ações que realmente impactaram seus resultados apresentarão ao final do ano suas práticas para que sirvam de inspiração para outras unidades com problemas semelhantes. Essa apresentação é realizada nas diretorias de ensino e em breve também será realizada na Secretaria da Educação, para que sirva de inspiração para as demais unidades do Estado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A intenção foi passar em linhas gerais como funciona essa ferramenta no auxílio da melhoria em nossa educação. O Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 1 deixa um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo.